Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrolar. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise nesse forno. Esse é o da Midea, não sei o modelo, mas ele é do pequeno e ele liga, pessoal, porém ele não esquenta, certo? Vou ligar aqui na energia elétrica, também liguei aqui o botão de time. Se você reparar aqui, ó, você vai ver que o botãozinho liga, mas ele não esquenta. Vou fazer o teste com vocês. Aqui eu coloquei, acredito eu que para uma das resistências, tá? E nesse caso aqui ele era para esquentar, né? Vou colocar aqui o meu aparelho para medir a temperatura, certo? Coloquei o cabo de força lá dentro. E como vocês podem ver, tá mesmo aí somente apresentando a temperatura ambiente aqui do local neste momento, certo? A temperatura não sobe, certo? E o cabo tá aqui dentro, tá tudo certinho. Porém, infelizmente, a temperatura não sobe, certo? Lembrando que o nosso termômetro está funcionando aí perfeitamente, logicamente, né? Viram só? Como que subiu aqui rapidinho, né? Justamente, então o termômetro show de bola. Mas o forno não esquenta e isso é que nós vamos ver aqui no passo a passo, certo? Então fique aí até o final do vídeo para você aprender como fazer todos os testes e chegar ao defeito. Dando continuidade ao vídeo, vocês vão ver que é muito importante a gente fazer uma averiguação para a gente saber se os defeitos estão no cabo, se estão nos conectores, ou no botão dourar, ou na chave seletora aqui, ó, certo? Essa chave, ela influencia muito aí na temperatura. Mas se eu colocar aqui em série com a minha lâmpada, lembrando que aqui nós temos energia, ó. Se eu colocar aqui em série com a minha lâmpada, certo? Vocês podem observar que o botão aqui de liga e desliga está acendendo, mas quando eu aciono qualquer uma das resistências, a minha lâmpada série, ela era para poder ofuscar, tá certo? Mas vocês veem que não ofusca, não acontece absolutamente nada, certo? Então nós vamos seguir aqui com todos os testes aí, passo a passo. Primeiro teste que nós vamos fazer, pessoal, é de corrente de energia elétrica. Nós vamos colocar aqui o nosso multímetro aqui em corrente alternada e nós vamos seguir esse fio azul aqui, que ele vem até aqui no botão de seletor de temperatura, esse botão azul, tá vendo aqui, ó? Esse botão azul, nós vamos insertar aqui a ponta de prova aqui. E nós vamos no botão dourar, nesse aqui, para a gente ver se temos energia aqui. Lembrando que temos, porque se não tivéssemos, com certeza a lâmpada não estaria acendendo, certo? Mas mesmo assim nós vamos fazer um teste para saber se está saindo energia, certo? Vemos que temos energia no teste, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Temos energia ali no teste, certo? Agora nós vamos averiguar saídas, certo? Uma das saídas é para resistência de baixa aqui. Vemos que não tem, certo? E eu vou fazer aqui várias seleções aqui. Repare que tem, ok? Aqui no caso é a seleção de baixo, a seleção de cima que está funcionando. Então temos energia aqui, porém para o ciclo de energia acabar de completar, ele passa por essa chave aqui, certo? Que é a chave de temperatura, e ela que vai mandar o comando do fio azul para fechar o ciclo aqui das resistências. Então o que resta a gente saber agora é o seguinte, é se tem energia no fio branco, que é o fio branco que vai alimentar, com essa chave aqui, que vai alimentar a resistência de cima e a resistência de baixo. Então vamos ver
se nós temos a energia, aqui nós vemos que a energia passa pelo botão dourar, certo? Então nós vamos aqui no botão dourar e nós vemos, pessoal, que não temos energia nas resistências, tá vendo? Justamente por quê? Porque no caso aqui, o botão dourar, a energia vem do time, tá? O time pega desse fio marrom, certo? E nós precisamos completar o ciclo com o azul, que vem aqui, e vemos que temos energia. Porém, pessoal, não está saindo para resistência, tá vendo? Então a gente mexe aqui no botão, tá? Não temos energia nas resistências, certo? Indicando então que o defeito está nesse botão aqui, ó, certo? Ok, pessoal? Vocês conseguiram compreender? A energia vem pelo fio marrom e entra aqui, sai daqui com o time e alimenta o botão dourar. Então aqui no botão dourar e no azul nós temos que ter energia. Por quê? Porque o botão dourar ele está sendo alimentado pelo time, certo? Porém, o fio azul, que é a outra parte da rede elétrica, entra na chave. E eu estou encostando aqui, se você reparar no motivo, temos energia. Porém, tem que sair uma energia daqui que vai alimentar o retorno das duas resistências, resistência de baixo e resistência de cima. E como eu estou encostando aqui, vocês mesmos estão vendo, não temos energia em nenhum dos dois. Indicando então que o defeito está no botão de temperatura e é o que a gente vai trocar aqui agora juntamente com vocês. Ok? Lembrando que é assim que a gente faz esses testes. Bom, aqui, pessoal, nós temos um botão, tá? E o que acontece aqui, tá, pessoal? Existe esse adaptador. Isso aqui é um outro tipo de seletor de temperatura, tá? E ele funciona perfeitamente, tá? Porém, normalmente ele vem um pouco diferente, tá? Que eu vou desmontar aqui para vocês verem. Esse daqui, ele é para outra finalidade, tá? Mas a gente fez aí algumas adaptações justamente porque estava em falta aqui na nossa região o outro, tá? Então nós fizemos essa adaptação. Na verdade ele vem dessa forma, certo? Aí a gente conseguiu fazer esse adaptador aqui. Inclusive eu tenho esse adaptador para vender e seria interessante sempre aí a galera tá adquirindo, porque ele faz muita diferença justamente quando você não acha o outro seletor de temperatura, tá? Você pode adaptar. E então eu mesmo criei com bastante carinho esse adaptador aqui, que vai dar perfeitamente ali com aquele ali, tá certo? Então, pessoal, nós vamos desmontar aqui e vamos trocar aqui o botão de temperatura, tá? E além disso nós vamos dar uma verificada também nos conectores, tá? Mas primeiro o que eu vejo aqui agora nesse momento é que esse botão de temperatura está com defeito e é o primeiro aí que a gente vai fazer a troca, tá certo? Bom, para a gente trocar esse botão aqui de temperatura, pessoal, nós vamos precisar retirar essa capa aqui, certo? Que é muito fácil, é só você insertar uma chave de fenda aqui, ó, e outra do outro lado e forçar, olha só, já se soltou aí com bastante facilidade, certo? Em seguida, nós vamos retirar esses dois parafusos aqui, lembrando que dentro de alguns minutos eu vou disponibilizar para vocês um link ensinando como desmontar esse forno para você fazer a reparação. Bom, então não saia do vídeo aí, aguarde aí até o final, certo? Bom, aqui já dá para ver, pessoal, por que esse forno não está funcionando, né? Esse bichinho tá muito ruim, dá para ver ali, ó, carbonização desse camarada, realmente aí tá muito danificado mesmo. Olha só como que tá carbonizado, ó.
Então, sinceramente, pessoal, eu acho que tem que trocar mesmo esse camarada aí. Ele tá muito ruim e com certeza ele não tá funcionando direito, certo? Então nós vamos trocar. Dá para ver aqui, ó, a carbonização dele, certo? Então nós vamos trocar aí com vocês aí. Então fique aí até o final do vídeo que eu vou ensinar para vocês como trocar esse camarada, certo? E vou mostrar para vocês também o substituto que nós vamos colocar. Se você reparar bem, até ficou igualzinho, ó, tá vendo? Ficou igualzinho, ó. Então nós vamos ver aí como que vai ficar aí isso aqui, tá certo? Bom, pessoal, antes da gente adaptar aqui esse botão, vale lembrar a gente olhar a posição deles, tá? E a posição aqui do botão. Muita gente, na hora da adaptação, eles fazem confusão aí com isso aqui, certo? Ó, observe bem que o original lá no forno, ele vai ficar nessa posição. Então, se eu rodar tudo aqui, vocês vão ver que essa parte fendida tá para baixo, tá vendo? Vai ficar nessa posição lá, ó, nessa posição, certo? A parte fendida tá para baixo. No caso aqui, eu vou girar aqui todinho, a parte fendida ficou para cima. Então, lá no caso, ele vai ter de ficar nessa posição aqui, certo? Vai ter de ficar nessa posição. Então, olha só como que a gente vai ter de fazer, certo? No forno lá vai ficar, no caso aqui, com essa parte fendida para cima. Para mim ficar com a parte fendida para cima, isso aqui tem que ficar para baixo, ó, tá vendo? Ó, vai ter de ficar assim, tá vendo? Vai ficar nessa posição, tá vendo só? Ó, então é só raciocinar e vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer do jeito certo, para evitar de mexer aqui, tá certo? No caso aqui, esse adaptador ele serve tanto para colocar assim, como assim, 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 qualquer jeito. No caso aqui, a parte fendida dele vai ficar para cima assim. Então ele vai ficar nessa posição lá, tá certo? Então vamos colocar lá. Bom, pessoal, por isso que eu gosto que vocês assistem os vídeos aí até o final. Se eu colocar nessa posição, isso aqui vai encostar aqui no botão dourar, tá certo? Então não vai dar certo. O que a gente vai ter de fazer? Vai ter de fazer nessa posição mesmo, porém a gente vai ter de mexer aqui, tá bom? Isso aí eu já liguei para o cliente, ele autorizou que eu possa mexer aqui no botão aqui, tá certo? Então nós vamos mexer aqui e vai ficar na posição correta, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, vamos fazer o teste no forno, dando para finalizado, beleza, ok? Então vamos colocar aqui o botão dourar, certo? O botão de temperatura, aliás. Eu gosto de mostrar passo a passo e interessante que algumas pessoas ainda acham que a gente fala demais, certo? Vocês me desculpem, mas algumas pessoas ainda têm coragem ainda, mesmo a gente explicando passo a passo, a gente vê aí que alguma das galera aí, eles têm dúvida e algumas pessoas ainda aproveitam para falar que a gente fala demais. Imagina se eu não falasse nada. Aqui, pessoal, vai caber certinho, ok? Caber certinho aqui. Eu vou colocar parafuso. Vamos colocar aqui um parafuso aqui, tá certo? Bom, pessoal, o parafuso aqui não deu, viu? No meu adaptador. Então, eu resolvi aqui colocar 2 parafusos aqui diferentes, mas que vai encaixar aqui na carcaça aqui, certo? Vou colocar aqui. Por isso que eu gosto que a galera aí assiste o vídeo até o final, porque muita coisa aqui
pode dar errado, certo? E o parafuso que eu coloquei não deu certo, vou colocar esses dois parafusos aqui, que vai ficar show de bola. Isso que é interessante aí, assistir os vídeos até o final, pois algumas soluções aparecem aqui só no decorrer do vídeo, tá, pessoal? Então fique aí até o final para vocês verem como que a gente vai conseguir resolver isso aqui, tá certo? Algumas pessoas às vezes perguntam: Ivan, como você conseguiu resolver? É só assistir o vídeo até o final que vocês vão ver que a gente sempre está procurando soluções aí, certo? Não é fácil, tá? Mas a gente sempre está procurando um jeitinho aí, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar um outro parafuso, só para a gente dar por finalizado aí mesmo o vídeo, tá bom? Para dar por finalizado aí o vídeo, tá? Mas lembrando que aqui você pode pôr um parafuso, tá? Um outro parafuso aí, se você quiser. Caso aqui, ficou legal. E a gente vai aí somente terminar o vídeo aí, tá? Porque nós vamos fazer ligação aí certinha, tá? Os terminais aqui. Vamos tomar bastante cuidado, olhar a ligação dos fios certinho, para não ter nenhum tipo de surpresa aí, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que o ideal aqui mesmo é que você compre o original, tá? Compre o bichinho original mesmo, do forno. Mas aqui no nosso canal, aqui na minha cidade, às vezes a gente não acha. Então, a gente tem que se virar aí como a gente pode, certo? Então, nós vamos ligar o forno agora e vamos ver se o mesmo vai esquentar. Mas antes disso, nós vamos fazer também uma avaliação no forno como um todo, tá bom? Aqui nós vamos avaliar aqui a resistência também. A gente vê que está tudo ok, tá? Lembrando que a maioria das vezes ele apresenta defeito nos conectores, mas esse aqui, especificamente falando, ele já é soldado, tá, pessoal? Já é soldado aqui na malha aqui da resistência. Então isso aqui não tem perigo de se soltar, ok? Aqui nesse aqui também há perigo de se soltar, mas estão aí
em boas condições aí no caso, tá? Não tem nada aí solto. Mas mesmo assim a gente recomenda que você pegue uma lixa e dá uma lixada, tá? Então já olhando aqui certinho, tá? Já vi aqui que tá tudo ok. A gente vai ligar o forno e a gente vai fazer o teste para ver se o mesmo vai funcionar ou não. Vai ligar as resistências ou não. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube só de fornos elétricos, tá pessoal? Então nós vamos ligar aqui o mesmo na rede elétrica. A gente vai colocar aqui a temperatura, como vocês podem ver, a temperatura aqui neste momento está 26,8 graus, né? A gente vai colocar aqui a ponta de prova aqui dentro do forno. A gente vai ligar aqui, vocês veem que a lâmpada ligou, tá vendo? E aqui a gente vai pôr aqui as resistências e a gente vai aguardar aí pra gente ver se vai aí esquentar, tá certo? Já percebe que já está esquentando, né? Certo? Como vocês podem ver, está esquentando bastante. Está esquentando a parte de cima e a parte de baixo, certo? Aqui eu vou colocar a resistência de baixo e a resistência de cima. Como vocês podem ver, a temperatura já está bem alta e já queimou de baixo, certo? E está queimando também a resistência de cima, acredito eu. Certo? De baixo já queimou. Eu não sei se está selecionado aqui as duas de cima, mas aqui já queimou. Certo? E como vocês podem ver, já subiu bastante aí a temperatura, certo? Aqui não dá para mim saber qual das resistências, mas pelo menos a gente sabe que o forno agora está funcionando, certo? Eu acho que aqui agora aquece a de cima e de baixo, certo? Vamos ver aí a de cima aí se vai aquecer. Aqueceu, né? Tá queimando lá, ó, de cima, né? Porque é aqui, né? Essa parte aqui vai aquecer de cima e de baixo, aí. Certo? Ok, pessoal? O termômetro aí tá bem quente. Então, é isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse adaptador aqui funcionou perfeitamente, certo? Funcionou perfeitamente, eu tenho disponível aí no meu site. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, nos veremos no próximo vídeo. Valeu!